Vamos ler então de primeira mão, convoco aqui você que está com a sua Bíblia, abrir no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, segunda parte, Romanos 5, 20 e 21. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite, que possamos ter uma plena condição para poder falar da sua palavra, que o Senhor nos dê discernimento, conhecimento e a expressão para poder comunicar aos irmãos, aos presentes nesta noite, muitas vezes o significado exato que é inexpressível por nosso meio, pela nossa língua, mas que o Senhor nos ajude, nos conforte, e pelo seu Espírito, pela intervenção do seu Espírito, que possamos ter a compreensão e o ato da prática. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Meus irmãos, irmãs, a função da graça no pecado é bem clara, no sentido de anular a morte provocada pelo pecado. E nós vemos no versículo 20, porque onde o pecado se proliferou até, a graça veio acima de, sempre a graça sobrepondo qualquer situação pecadora, porque onde reinou a morte, a graça foi soberana. Desta forma, sempre que o pecado superexcede a graça de Deus, a vida está na graça. A graça é prevalecedora sobre a lei. A lei que esclarece, conscientiza o pecado gerado, mas você pode ver que ela não anula o pecado, ela aponta, ela acusa. Dessa forma, o pecado entrou no mundo através de um homem e se alastrou por toda a humanidade, passando de geração em geração. Assim, todos nós somos destituídos. Destituir é demitir, é ser tirado, é ser despojado, é ser tirado. Veja como Deus vê o homem que deseja se limpar do pecado com todas as ferramentas da sua bondade. O homem não consegue. Por mais que nós queremos ser puros, por mais que nós queremos ser limpos, nós podemos ter vontade, podemos ter desejo, mas nós não vamos ter ferramentas possíveis. Com toda a bondade que possamos expressar, nós não vamos conseguir limpar o pecado ou os pecados da nossa vida. Esta é a situação de cada um de nós. Jeremias foi um profeta que conviveu muito com o sabor amargo do pecado. E a palavra de Deus diz que o pecado no começo tem um gosto de mel, mas no fim, depois, as consequências dele, ele atrai como um sabor de fel. E Jeremias, ele escreveu muito sobre o último grau do pecado. Jeremias foi orientado por Deus a nem orar mais pelo povo, porque Deus já tinha decretado o exílio do povo. Então Jeremias, ele escreveu assim, 2:22, por isso ainda que te laves com salitre, e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Olha, irmãos, o salitre, ou potássio de sódio, ou nitrato de potássio de sódio, a fórmula química dele, ele na agricultura ele serve como adubo, mas para alimento ele serve para conservar, para realçar sabor. E como sempre, nós temos um médico aqui, dá o efeito colateral, né, doutor? Aumenta a pressão e tantas outras coisas. Mas o profeta usou o salitre para dizer que mesmo que use salitre, e mesmo que use amontoe sabão o quanto quiser, o pecado não vai ser tirado.
a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Olha então, o que aconteceu com o homem, já que não tinha mais como, nós fomos apresentados e foi necessário por Jesus, que superabundou na graça, para poder realocar, disponibilizar o homem diante de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o livro que os irmãos estão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eis o caminho. Eis o caminho da redenção. Este é o caminho que o homem deve averiguar, na base da sua fé. Esta é a pose fotográfica que nós herdamos, imagem do pecado, para cada um ver a sua foto como é diante de Deus, e Jeremias escreveu, é só fazer uma questão de individualidade que podemos, então, entender o quão somos pecadores e miseráveis diante de Deus. Se o Senhor nos der toda essa capacidade para poder falar para os irmãos, nós vamos aprender muito ainda mais sobre a graça nos dias de hoje. Antes de olharmos para a pergunta, o que é a graça de fato, já baseado em todos esses textos que nós lemos, primeiro vamos discutir o propósito da graça, porque a graça de Deus nos foi dada. A maioria das vezes que você entende a razão pelo qual algo é te dado, ou nos é dado, é mais fácil compreender o presente. O mesmo acontece aqui pela graça de Deus. Eu quero abrir um parênteses agora, para trazer a você que está aqui, há um episódio bíblico que faz nos compreender bem o estado da graça. Usando essa palavra, mas às vezes não temos a ideia do significado da sua plenitude. Vamos então lembrar que a graça é um favor imerecível e impagável vindo da parte de Deus. Amém? Amém. Segundo Samuel capítulo 9, versículo 1 a 13, nós vamos fazer uma leitura bem dinâmica e rápida aqui, acredito que nos 4 minutos, nem isso talvez. E disse Davi, segundo Samuel 9, de 1 a 13, se eu anotei certo aqui, está lá o título, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que faça benevolência por amor de Jonas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é nome de uma cidade. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse, Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai,
e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul, e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás a minha presença. Então tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará teu servo. Quando a Mefibosete, disse o rei: comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Vamos aos fatos bíblicos, por detrás desse texto que acabamos de ler, irmãos. Alguns nomes complicados, alguns locais que nós não conhecemos, um fragmento da história, mas eu vou procurar resumir agora para que possamos entender a graça. Vocês lembram que Saul foi antes de Davi, rei de Israel, e que Saul foi um homem que andou errado diante de Deus, e que o Senhor escolheu Davi, um pastor de ovelhas, seu sucessor. Só que Saul tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas era amigo de Davi. Ainda quando não era rei, e era um guerreiro de Israel, súdito do pai de Jonas, Saul, Davi era fiel. Amém? Amém. O filho Jonatas, como nós dissemos para você, era um grande amigo de Davi. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Quando Saul e Jonatas morreram numa batalha, se você for ver os capítulos anteriores, você vai ver, desde o início de 2 Reis, você vai ver a história. A cuidadora, a babá de Mefibosete, logo depois que morreram Saul e Jonatas, essa mulher tentou fugir com o menino, porque era comum que quando um rei era deposto, assassinado, eles assassinavam todos os herdeiros, para que não houvesse herança. E Mefibosete tinha apenas 5 anos de vida. E essa mulher saiu correndo e deixou essa criança cair. E quando ela caiu, ela ficou aleijada dos 2 pés, para o resto da vida. Mas salvou a vida desse menino, o único. O resto todos foram mortos. Depois de alguns anos, quando Davi tornou-se rei de Israel, um homem poderoso, tinha vencido batalhas, seus inimigos, ele resolve demonstrar graça com alguém da família do seu grande amigo Jonatas, falecido. Então Davi pergunta se havia alguém da família de Jonatas que ele pudesse fazer alguma coisa. E lembraram deste menino aleijado, que hoje já era um homem nos dias de Davi. A essa altura ele já estava casado, morando numa cidade pequena, chamado Lodebar. Talvez você nunca viu falar dessa cidade também. E Mefibosete, quando foi chamado, ele atendeu o pedido de Davi. E aí ele teve uma grande notícia, que ele ia receber tudo que era do pai dele, do seu avô Saul.
tudo que pertenceu ao seu avô. E além do mais, ele ia morar no palácio do rei, junto com o rei, e comer da comida e do prato do rei, até o resto da sua vida. Bom, desse texto aprendemos alguma coisa como encontrar a graça ou ser encontrado pela graça. Nós vemos alguns personagens aqui, eu quero comentar alguns com você. A primeira delas é que a graça de Deus te encontrará primeiro. Amém? Lembre-se que Mefibosete estava lá na pacata cidade de Lodebar, esquecido, deixado como um renegado, por ser aleijado, herdeiro de um rei morto e destituído, um outro rei fora da sua linhagem. Esse homem poderia ser até um homem revoltado, inconformado pela sua condição, mas a graça, o favor imerecido veio a seu encontro. Davi mandou chamá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que a graça de Deus também é um convite para você. Amém? Amém? Segundo ponto, vemos também que você encontra a graça quando deixa para trás um passado e aceita uma nova condição de vida, ainda que continue deficiente. Quando Mefibosete se apresenta diante do rei Davi e diz algo muito chocante, olha o que ele diz: por que é que o rei está se importando com um cão morto como eu? Cão, irmãos, para os judeus, é um animal repugnante. Mefibosete sabia da sua condição, sem expectativa alguma, e ele sabia que era uma criatura rejeitada, por não ter mais direito à herança, por ser um perigo e ainda um homem aleijado. Você lembra no Novo Testamento como que os aleijados, os cegos e os coxos eram tão rejeitados, e ainda assim nos dias de hoje. Não é difícil de compreender a rejeição por um aleijado. Talvez ele quisesse dizer algo assim para Davi: quem sou eu para ser convidado ou para ser lembrado? Que insignificante eu sou. Mefibosete tinha a chance de mudar a sua vida, e ele aceitou com submissão e humildade, como uma ordem. Ele não seria curado dos seus 2 pés, mas deixaria a vida deficiente para trás. Da mesma forma, você hoje é convidado a deixar o seu passado deficiente para encontrar a graça de Deus. Deixe seu passado deficiente para trás. Amém. O Senhor quer atingir você com a sua graça recuperadora, amém, restauradora. Isto é ser remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Terceiro ponto, outra coisa que vemos nesse episódio é que você encontra graça quando descobre o lugar que alguém conquistou por herança. Para Mefibosete, olhar para aquele palácio do rei deveria ser muito penoso. Talvez pela sua idade não lembrava a vida que tinha como filho de rei, mas sabia que perdeu o trono e a herança. Isso ele sabia. Ele deveria se imaginar lá dentro por ser descrente ou descendente do rei, mas aquele lugar estava fechado para ele. Teve que vir a graça para abrir as portas do palácio para ele. Agora Mefibosete, irmãos, foi encontrado pela graça. Nós também um dia fomos resgatados e retornados ao lugar da nossa herança, junto ao Pai, à mesa de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos deu esse direito, foi Ele quem nos devolveu
o nosso lugar para junto de Deus, ainda que merecido. Quarto ponto. Finalmente vemos que você encontra graça por causa do filho. Davi lembrou do filho de Saul, do seu amigo. No caso de Mefibosete, foi por causa do filho do rei, Jonas. E agora ele poderia estar no palácio para o resto da vida. No nosso caso, é por causa do Filho unigênito do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que podemos encontrar a graça diante de Deus, pelos méritos de Jesus, não nossos, é que podemos participar da mesa do Senhor. O nosso Deus é um Deus de graça, que nos dá aquilo que nós não merecemos. A salvação de nossas almas é algo que ninguém poderia comprar, merecer. Não há obra de homem disponível para ser aceita. Foi dado a nós, porque um dia o Senhor lembrou de nós, e enviou seu Filho para que a sua graça nos atingisse. Que você, que está aqui hoje, aceite o convite que a graça maravilhosa de Deus lhe dá através de seu amigo, Jesus Cristo Salvador. Amém? Amém? Dessa forma, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos nos reconhecer quão nada somos, como Mefibosete reconheceu isso nele. E a palavra de Deus diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo diz que não conheceu o pecado senão pela lei. Se a lei não dissesse a ele, não cobiçarás. Bem conhecido, a universalidade do pecado, que é nata em todos nós, assim como foi em Mefibosete. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação, isto é, sacrifício, pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, isto é, a desobrigação dos pecados dantes cometidos sobre a presciência de Deus. Dias atrás circulou uma notícia de alguns guardas multando pessoas dirigindo o veículo e com bolsas e sacolas e malas em cima dos bancos. E eu vi que a maioria das pessoas não sabiam que não poderiam carregar malas ou sacolas em cima dos bancos dos carros. E as pessoas ficaram assim assustadas. Olha, por que eu estou sendo multado? Eu não sabia. Então, quando a pessoa foi multada, ela, além de ser multada, isso é, penalizada, ela tomou conhecimento do seu erro. Quantos erros nós temos, irmãos, por desconhecimento da lei? A graça não nos faz isso. A graça não nos acusa de nada disso. A graça, ela não nos inflige como a lei, ou por desconhecimento, ou por esquecimento. Independente disso, todos nós, sem rumo e culpados, assim como Mefibosete. A lei exige obra sem erro algum e não admite falhas, nem ignorância, nem descuido, nem esquecimento. Nessa pena entendemos a nossa incapacidade, o quão falhos somos. Mefibosete tinha essa consciência, que ele não tinha direito a nada, nem da herança perdida. Na graça encontramos um novo rumo, uma nova direção, uma nova expectativa e até a esperança perdida.
Na graça, a misericórdia, sem lembrar do passado. Pode ver que Davi não acusou Mefibosete de nada pelos erros do seu avô ou por erros da sua família. Ele foi aceito. Mas a graça de Deus foi dada para nos voltar a Deus. Esta é a oportunidade divina para todos nós. E Paulo diz à igreja de Efésios: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhum de nós. A graça de Deus não foi dada para que pudéssemos apenas ter compreensão do conceito de graça. Não é isso que devemos ser. Se você quer ter conceito de graça no seu coração, você vai ter lei. Paulo alerta Timóteo sobre a diferença entre aprender e decorar, dar informação ao intelecto apenas, coisa que abastece o saber, mas afasta a prática e a transformação de morar novamente no palácio. O entendimento da graça é sim importante, mas isso nunca vai mudar a sua vida. Você pode estar entendendo todo esse sermão, pode ter entendimento dele, mas só entender, você não vai mudar. Ele tem que vir abastecido, além do conhecimento, da compreensão da graça, a aplicação da graça, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não podemos querer fazer graça, ou fazer da graça, como um ato de lei. Isto é impossível. A graça não tem caráter de lei, mesmo que o homem queira. Se for assim, então já não é mais graça. Devemos sempre lembrar que a lei de Cristo é o amor ágape, o doador, sofredor. Esse amor obrigatório para viver na graça. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a graça salvadora. O que a graça, então, pode ser para nós? Do nosso favor imerecido, favor que Deus dá livremente, sem esperar algo em troca. A lei pede reciprocidade de pagar a pena, mas a graça não pede. A graça não pede contrapartida do homem, a lei pede. A graça não, porque já foi pago. Tudo que Deus nos encoraja a fazer é que nós recebemos a sua graça e andemos em graça, porque Jesus Cristo é a graça. A pessoa de Cristo é a graça de Deus entre nós. A única maneira de receber a graça é receber Jesus. Quando você tem Jesus, você tem a graça de Deus. Essa graça, ela sempre é abundante. Independentemente de quantos pecados ou que pessoa você foi, ou continua a ser, a graça é abundante e suficiente para nos remir, para pagar de todos os nossos erros e pecados. Por isso que Paulo escreveu: onde houve pecado, superabundou a graça. Ela foi eficiente. Se o pecado contaminou, a graça veio e dissipou a morte. Por causa da graça, Deus corrige todos os crentes, todos que creem, e Ele nos corrige, e Ele nos dá a oportunidade. Ele levou a nossa punição, Ele levou o nosso jugo. A cruz, irmãos, nos tratou de novo. A cruz nos reconciliou. Então somos imitadores de Cristo, seguidores dele. Nossa referência sempre é Jesus. O estado da graça é isso. É Cristo em mim, isto é, vida na graça. Sempre associa Cristo em mim e vida na graça. Nenhum pecado é capaz de separar o pecador arrependido de Deus, porque Cristo pagou nossos pecados. Por mais óbvio que seja isso em você, meu irmão, minha irmã, ele deve ser o exercício da graça na sua vida. E quando nós temos o exercício da graça, sempre vamos ser devedores, como foi Mefibosete. A graça é salvadora.
O poder emanado de Deus apresenta e predestina, realoca o incrédulo por meio da fé, sempre assim. Faz ele vir a Cristo e ser salvo do inferno, e nascer no reino de Deus, e dar efeito da graça salvadora. Pela fé, sem obras alguma. Não esqueça disso. A graça atua no homem pela fé, da obra da cruz. A fé que produz boas obras no homem remido. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela segunda vez nós lemos, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja o que diz Pedro sobre esse assunto, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Amém? Amém. Já prestes a se revelar no último dia. Enquanto o salário do pecado é a morte, irmãos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, a graça feita em nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Mefibosete, não se esqueça, ele nem lembrava mais de algum direito, mas um dia a graça bateu na sua porta, através do servo de Davi. Hoje, você está aqui nessa igreja, eu não sei a condição de todos, mas eu posso dizer a condição em que Deus pode te deixar. Se você hoje é um aleijado, você é um pecador, como Mefibosete, e sabe o peso, e sabe que você é imerecedor de causa alguma, saiba que Jesus está às portas. Ele bate, deixa ele entrar, deixa ele mudar sua vida, deixa ele te levar para o palácio e comer na mesa do rei, e comer na mesa dos salvos. Amém, irmãos? Que Deus nos dê a graça verdadeira. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. Vivo está, não temerei, pois eu bem sei